E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo um pouco diferente. Vamos fazer uma reflexão sobre a treta entre Itaú e XP Investimentos que teve na última semana. Vamos lá! Nessa semana, o Itaú lançou uma propaganda na Globo em que ela usa o fato da bolsa ter caído pelo coronavírus como uma justificativa para criticar os assessores e as corretoras de investimento. Mas para vocês entenderem melhor, deem uma olhada na propaganda. A moda aqui em 2019 é ter conta em corretora. Meu assessor também tá na moda, insiste o tempo todo, investe nisso, investe naquilo, não tem risco. É ele. Tô me sentindo o rei de Wall Street. Aqui em 2020 deu pra ver que não tinha risco pra ele, né? Que ganhava comissão por tipo de investimento. Ganhava, é? Ainda bem que você deixou o dinheiro no Personalité. São especialistas isentos. Aprendeu? Rei de Wall Street. Em 2020, invista com Itaú Personalité. Em 2021, você vai se agradecer por isso. O que aconteceu recentemente na economia? Coronavírus. Um fato imprevisível. E na Bolsa de Valores, fatos imprevisíveis acontecem. E como nesse caso, tem um impacto muito grande na economia e nos seus investimentos. Durante esse coronavírus, basicamente todas as pessoas que têm dinheiro em renda variável tiveram uma queda muito grande no seu valor patrimonial. E o Itaú quis usar esse cisne negro como argumento para culpar os assessores por essa queda. O que não faz o menor sentido. Afinal de contas, ninguém poderia prever o coronavírus. O curioso nessa história é que o Itaú comprou 49,9% das ações da XP Investimentos. Para quem não sabe, a XP é a maior corretora do Brasil, que inclusive abriu um IPO nos Estados Unidos. E toda essa situação está dando muito o que falar, principalmente porque o CEO da XP, Guilherme Benchimol, fez um post no Instagram no qual ele diz que toda pessoa que fizer uma TED do Itaú para a XP e mandar um print, vai ganhar um colete da XP Investimentos. Além disso, diversas outras corretoras, canais no YouTube de educação financeira também lançaram vídeos, notas em retaliação a essa atitude do Itaú. Mas por que o Itaú está fazendo a propaganda atacando as corretoras? Vamos entender um pouco mais disso. De algum tempo para cá, as pessoas vêm migrando muito dos grandes bancões para outras instituições financeiras, como bancos digitais, as próprias corretoras e algumas fintechs que vêm ganhando muito espaço no mercado. Isso porque eles costumam cobrar taxas menores e oferecer serviços mais eficientes e mais atrativos para o consumidor. No que diz respeito aos grandes bancos, o cenário do Brasil é muito diferente quando se compara com o resto do mundo. No Brasil existe um oligopólio dos grandes bancos. Todo mundo sabe do grande poder de influência que bancos como Itaú, Bradesco, Banco do Brasil têm na economia do Brasil. E são eles que dominam a maior parcela do mercado, isso de maneira histórica. Tanto que o mundo todo considera os bancos do Brasil como os bancos mais rentáveis, mais lucrativos do mundo, justamente porque eles possuem altas margens de lucro. E muitos investidores de fora são atraídos para o Brasil para investir nesses grandes bancos. E os bancos brasileiros são conhecidos por visar somente o lucro. Isso é um problema? Não, não é um problema. Na verdade, toda instituição financeira deve visar o lucro. O problema é que a forma como eles oferecem os seus serviços não são benéficos ao cliente. Eles têm muitos consumidores não porque os seus serviços são os melhores, mas porque eles têm muitas vantagens competitivas em relação a bancos menores. Além disso, existe outro problema no Brasil, um problema educacional. Os bancos se aproveitam dessa deficiência em educação financeira do brasileiro para ofertar produtos com baixíssimas rentabilidades, que só são vantajosos para os bancos. Assim, eles podem fuder com a sua vida e ganhar muito dinheiro. Assim, eles podem captar dinheiro a taxas baixíssimas e emprestar a taxas altíssimas. Isso se chama spread bancário e é a principal forma que os bancos lucram. Então, eles sempre estão ofertando títulos de capitalização, serviços de previdência privada que só vão foder com o brasileiro. Eu conheço pessoas que fizeram previdência privada com bancões e as taxas que eles cobram são realmente coisas de outro mundo. Não trazem nenhuma vantagem para o cliente. E essas taxas ainda tendem a ir aumentando ao longo do tempo
Só que com acesso à informação cada vez maior, como internet, canais no YouTube de educação financeira, as pessoas vêm adquirindo um conhecimento financeiro cada vez maior. E com isso tem migrado de bancões para corretoras, o que vem diminuindo as margens de lucro de bancos como Itaú e Bradesco, que, como mostrado nessa propaganda, estão se incomodando muito com esse crescimento. E isso é uma tendência de todos os mercados. Sempre vão surgindo novas tecnologias e novos serviços que são mais eficientes e mais baratos e vão substituir aqueles que estão ultrapassados. Isso acontece em todos os setores, como por exemplo o Uber, que substituiu os táxis, como o iFood, que tem otimizado a forma de se pedir lanche, e diversos outros aplicativos que chegam para facilitar a vida do consumidor. E hoje as corretoras e assessores de investimento estão aí para facilitar a maneira como uma pessoa física investe. Ela não precisa pagar taxas abusivas de corretagem, por exemplo, em bancões para fazer seus investimentos. Ficou muito mais simples, mais prático e mais barato investir. Assim, plataformas como as corretoras estão aproveitando essa ineficiência que existe no mercado para ofertar seus produtos e ensinar mais as pessoas sobre como escolher melhor a sua alocação de capital. Inclusive, no Reino Unido, existe uma API que disponibiliza os dados dos clientes em uma plataforma. E essa plataforma unifica os serviços bancários de todo o país. Por exemplo, você não precisa ficar preso a todos os serviços de um único banco. Então, dessa maneira, você pode fazer cada serviço bancário em um banco diferente que seja mais vantajoso para você. Esse conceito, chamado Open Banking, já vem sendo testado em alguns outros países. E, inclusive, no Brasil, deverá começar a passar por testes a partir de novembro desse ano. E isso é outro exemplo de como as coisas vão se modernizando para atender às necessidades do mercado. Ah, então eu estou falando que os bancões vão acabar? Não, os bancões não vão acabar. Como eles têm muita dominância de mercado e muito dinheiro em caixa, eles podem simplesmente comprar empresas emergentes. Mas com toda essa revolução que já vem acontecendo, as margens dos grandes bancos tendem a diminuir. Então, para finalizar com nossa opinião, o Itaú, em uma propaganda, atacou toda uma classe que vem trabalhando para melhorar a educação financeira do país e a forma como as pessoas investem. E esse ataque só mostra o quão as corretoras e os canais de investimento estão amedrontando os grandes bancos. Então galera, esse foi um vídeo um pouco diferente, mas comenta aí o que vocês acharam sobre toda essa confusão que deu recentemente. Então não esqueça de deixar o seu like, se inscreve no canal, segue a gente no Instagram e até o próximo vídeo.